Fala pessoal, tudo bem? Esse é o caiaque Barracuda Profish da Lontras, um caiaque excepcional e apesar de já ter um review dele aqui no canal, na verdade aquilo foi mais um unboxing, né, onde acabado de receber o caiaque, eu decidi abrir para mostrar para vocês e hoje, depois de estar com o caiaque por alguns meses, né, eu vou falar especificamente dele. Tá aí na tela as dimensões do caiaque, então tem 3,40 de comprimento, 75 centímetros de largura, 24 quilos de peso e capacidade de carga de 145 quilos. E o primeiro ponto que eu vou falar é da remada, galera. O Barracuda, apesar de ser grande, você consegue tirar ele da inércia muito rápido. Apesar dele ser grande, a remada é muito leve. Então assim, você remou uma, duas, e ele vai embora. Vai embora. Aqui a gente já pode até falar do segundo ponto do Barracuda. Esse pra mim é sensacional, é fantástico. Por que que esse é fantástico? Porque eu nunca vi nada parecido em nenhum outro caiaque. Seria o tracking. O que que seria isso? Seria o direcionamento do caiaque, né? É você remar numa direção e ele manter aquela direção ali. Isso é muito, muito, muito importante. Porque, principalmente na pescaria, né? Você vê ali um ponto onde você acredita que tem um potencial de ataque. E aí você vai lá, para de frente pro ponto, para os que preferem arremessar de frente, né? Ou você fica de lado. Tem gente que prefere arremessar de lado. E aí o que que acontece? Você arremessa uma, duas vezes e você já começa tendo que ajeitar o caiaque na posição que você gosta de arremessar. Ou o caiaque já começa a sair do lugar, a invadir o ponto e aí já fica em cima do ponto. Enfim, esse tracking do Barracuda é simplesmente fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu vou fazer um teste aqui. Eu tô numa área agora aqui que é represada a correnteza do rio. A maior correnteza do rio, de fato, é ali no meio, mas eu também vou fazer um teste lá. E vocês vão ver que ele demora muito, muito, muito tempo para sair do rumo, né? Para sair da direção que ele estava seguindo. E esse tracking insuperável do Barracuda se dá por conta de sua quilha acentuada, que vai do começo ao fim do casco do caiaque. Isso é bom até na remada, porque ele não fica aquele caiaque bobo que você rema, deu uma remada na esquerda, ele vira para a direita, deu uma remada na direita, ele vira para a esquerda. Vocês podem ver que ele sempre mantém uma linha reta ali, ó. Eu vou parar de remar, já estamos aqui no sentido da correnteza e ele vai ficar por muito tempo ali mantendo a linha reta. Até agora não mexeu nem um pouquinho. Começou a virar para a direita agora. Tá virando. Percebam que ele não chega nem a fazer um 180. Ele muda um pouquinho o rumo, mas primeiro, ele começa a mudar o rumo muito depois de você parar de remar. E segundo, ele não dá um 180 ou um 360, como eu já tive experiência de navegar em caiaque e isso acontecer. Bom, um outro ponto positivo, na minha opinião, a respeito do Barracuda, seria a estabilidade dele. Se eu dissesse que é um caiaque mega estável, eu estaria mentindo. Porém, se eu disser que é um caiaque instável, eu também vou estar mentindo. Eu não tenho costume de pescar em pé, mas fiquei em pé aí, justamente para mostrar que é possível. E que, tomando os devidos cuidados, dá para pescar em pé sem problema. O Barracuda, apesar de ser estreito, ele é bem estável. Outro ponto positivo do Barracuda seria o preço. O caiaque tem um preço moderado e leva grande vantagem em relação a caiaques até com preços mais elevados, o que o torna um caiaque de bom custo-benefício. Pessoal, outro ponto positivo no Barracuda seriam os compartimentos estanque, que realmente são compartimentos estanque. Vocês podem ver aqui, ó, não tem uma gota de água. Não tem uma gota de água. E apesar de ter vindo aqui só para fazer o vídeo, né, o review do Barracuda, eu já tô com ele há um tempo e já peguei água mexida,
já peguei marola, e mesmo marolas maiores em que invadiram o deck do caiaque, permaneci, ó, veja bem aqui os compartimentos todos sequinhos. Mesmo com marolas, mesmo se uma água invadiu o deck do caiaque, o compartimento estanque, tanto o central como o daqui da frente da proa, eles permanecem secos. Então, assim, pode colocar celular, pode colocar carteira com tranquilidade, né? Porque não vai entrar água. Eu já naveguei em caiaque onde eu não tinha segurança em deixar, por exemplo, um celular aí, porque eu não tinha segurança se iria entrar água ou não. E por muitas vezes acabava entrando mesmo. Bom, encerrando a sessão de pontos positivos do Barracuda, eu trago a robustez para vocês. O caiaque é extremamente robusto e isso dá uma confiança muito grande para remar, dá uma segurança na hora de transpor algum obstáculo ou passar por alguma região rochosa, né, de pedras pontudas, de pau, que geralmente são nessas situações em que o caiaque ele tá mais suscetível a dano e onde às vezes acontece de trincar um casco, mas óbvio que o Barracuda ele não está livre de passar por essa situação. Porém, é palpável que o polietileno utilizado no casco é muito bom, que a qualidade do material na construção do caiaque é realmente muito primorosa, sendo até difícil verificar algum material de qualidade ruim ou que não se mostre muito durável no caiaque. Iniciando a falar dos pontos negativos do Barracuda, não teria como começar por outro ponto a não ser o assento do Barracuda. E eu falo assento de forma proposital, pois o encosto é até que confortável, envolve bem as costas, não dando margem para receber críticas. O oposto do assento. O assento é realmente muito desconfortável, bem desagradável e, na minha opinião, isso até afeta um pouco nas vendas do Barracuda, pois a cadeira é um item muito importante na compra de um caiaque. E eu não tenho dúvida que muitos pescadores levam em consideração o fato de caiaques do mesmo preço ou até mesmo preço inferior oferecerem cadeiras muito mais confortáveis. Galera, um ponto negativo nesse caiaque seria os fincapés dele. Eu, opinião sincera, detestei os fincapés do Barracuda. Portanto, muitas vezes eu tô pescando, tô remando, enfim, eu nem utilizo os fincapés. Eu acabo colocando os pés para fora do deck de fato, né? E deixo os pés ali na borda do casco. Por quê? Porque os fincapés do Barracuda, eles são muito finos. Então, eles não dão o apoio necessário para você conseguir chapar o seu pé sobre o fincapés. Mas a área de contato que tem aqui, ó, do meu pé com o fincapés é muito pequena mesmo. E o que acontece? Na hora de você dar uma remada mais forte, onde você precisa estar com o pé bem apoiado aqui, para que você dê aquele impulso, o seu pé acaba fazendo isso aqui, ó. Ele acaba escapando do fincapés. E por fim, para fechar os pontos negativos, capacidade de carga. Porém, nesse ponto, eu tenho uma observação. Fala-se muito que o Barracuda tem uma capacidade de carga baixa. Como vocês viram no início do vídeo, a capacidade de carga do Barracuda é de 145 kg. De fato, não é uma capacidade de carga muito grande. Ainda mais se formos comparar com um caiaque que pesa 24 kg. Afinal, temos caiaques com peso inferior e com capacidade de carga maior. Porém, aqui eu vou deixar uma observação de acordo com as experiências que eu já tive. Eu já naveguei em caiaques que a ficha técnica trazia uma capacidade de carga superior à capacidade de carga do Barracuda. Porém, eu confesso que seria uma capacidade de carga meio duvidosa. Por quê? Qual que é o primeiro sinal que o caiaque dá quando a gente está chegando próximo
da capacidade de carga máxima. Primeira coisa que acontece é que começa a entrar água pelos drenos do caiaque. E eu tenho 90 quilos e isso não aconteceu comigo no Barracuda. Até então, o máximo de carga que eu coloquei nele foi 110 quilos. Isso não aconteceu comigo no Barracuda, de entrar água pelo dreno, pelo fato do caiaque estar com muito peso. E isso já aconteceu comigo com outros caiaques, caiaques que a ficha técnica dizia que tinha capacidade de carga superior ao do Barracuda. Então, apesar da capacidade de carga do Barracuda realmente não ser alta, ser uma capacidade de carga baixa, parece ser uma capacidade de carga fidedigna. De fato, o que vem na ficha técnica é o que o caiaque suporta. Bom, pessoal, o review está chegando ao fim. Eu vou trazer algumas considerações finais aqui. Bom, na minha opinião, o Barracuda é o melhor caiaque a remo no Brasil. Não tem nenhum caiaque a remo que reúna tantos pontos positivos como o Barracuda. E na minha opinião, o Barracuda consegue atrelar pontos positivos distintos. Como por exemplo, é comum você ver um caiaque que seja muito bom de estabilidade, mas a remada dele não é muito boa. É comum você encontrar um caiaque que seja muito bom de remada, mas o trekking dele não é legal. Então a remada dele é boa, mas se você parar de remar, ele começa a rodar. E o Barracuda não. Para mim, os pontos principais que um caiaque deve ter, o Barracuda consegue reunir quase todos eles. Isso não significa que os demais caiaques sejam ruins ou qualquer coisa do tipo, muito pelo contrário. Eu tenho um amigo que fala uma coisa que é verdade. O melhor caiaque é aquele que você consegue ter. Então, o que importa é estar na água, é estar pescando, se divertindo, passeando. Eu só trouxe um review aí porque eu tenho certeza que é dúvida de muita gente e eu espero ter contribuído.